Voltando, então, à questão do tratamento, né, que foi falado, embora tenha sido citado aqui, a questão cirúrgica, então, ela está reservada apenas aos casos que a gente pode haver, assim, uma complicação, como o megacolo tóxico, ou as partes esterosantes, e a questão das fístulas. Sim. Boa. A gente tenta sempre o tratamento clínico das fístulas, isso é comum na doença de Crohn dos cólons, né, as fístulas perianais, né. Então, o tratamento clínico, ele se impõe inicialmente. Então, a gente tem aí no nosso armamentário terapêutico, né, o uso de antibióticos, né, nas fístulas, o uso dos imunossupressores, e a gente tem os imunobiológicos atualmente, né, que a gente tem um resultado bom, além do tratamento combinado quando, por exemplo, há abscesso. Então, obviamente que o clínico, o gastroenterologista e o proctologista têm que trabalhar em conjunto, porque muitas vezes você tem necessidade de drenar esses abscessos perianais. Mas o tratamento, geralmente, ele começa com o tratamento clínico, e as fístulas que não fecham, a gente tem aí o concurso também do cirurgião, né, que acompanha também. Então, é muito importante a gente imaginar sempre a questão da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente agregaria uma atividade não médica, como, por exemplo, o suporte psicológico, através do psicólogo, porque é muito difícil, como você mesmo disse, o aspecto social, um garoto de 20, uma garota de 20 e poucos anos, com uma fístula, por exemplo, né? Ou com uma necessidade, às vezes, no caso de uma situação em que você tem que fazer uma colectomia, né? Precocemente, a ter que lidar com uma bolsa de colostomia, por exemplo. Então, o aspecto, eu acho que em nível de profissões de paramédicas, a questão da nutricionista, a questão do psicólogo é bastante importante nesse caso. Hoje em dia a gente tem que reconhecer, antigamente, né, a gente é mais velho, eu já estou com 63, mas a gente tinha muita ditadura do médico no passado, recente. Sim. E agora isso... Então, assim, em nível nutricional, Sim. o que você poderia falar em nível nutricional para o paciente que tem uma doença inflamatória intestinal? Tá. A maior parte desses pacientes já tem uma intolerância secundária à lactose, por exemplo. Então, a dieta desse paciente, ela deve ser uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória? Um exemplo, a dieta mediterrânea. É uma dieta anti-inflamatória. É uma dieta com pouca carne vermelha, pouco açúcar, sem leite e derivados, né? Fornecendo um grau proteico alto para esses pacientes, porque normalmente é uma perda de peso, perda de massa muscular, né? Uma dieta que forneça níveis de cálcio, magnésio, e dessa maneira existem também idiosincrasias pessoais, né? A gente hoje consegue fazer a testagem de intolerâncias alimentares para um número enorme de alimentos. Eu procuro sempre fazer nesses pacientes, além dessas mudanças tradicionais no cardápio, que eu acabei de mencionar, uma pesquisa de determinados grupos de alimentos para saber como é que eu vou conversar, bater uma bola com a nutricionista a respeito desse paciente especificamente. Então, como tudo, não existe uma regra, uma receita de bolo para todos os pacientes com doença inflamatória intestinal. Existem peculiaridades. Então, um determinado paciente ele pode ter algum tipo de alergia, por exemplo, à caseína, a proteína do leite, o outro à lactose, o outro pode ter uma intolerância ao glúten que seja não celíaca, né? Porque as pessoas pensam sempre na doença celíaca, que tem 1% da população, mas a gente tem um grupo de pessoas que comem glúten, não tem anticorpos, antitransglutaminase tecidual, antiendomisial, não tem biópsia com atrofia vilositária, mas comem glúten e se sentem mal. Tem distensão, gases, né? E isso a gente chama hoje na verdade, do iceberg celíaco, né? É um termo que nós gastroenterologistas utilizamos. Na ponta do iceberg tem esse grupo de 1%, que são essas pessoas com essas manifestações. E um pouco abaixo nós temos aí pessoas que comem glúten e que passam mal, tem distensão, mas não tem nada disso. Aí eles vão no médico, o médico pediu, olha, os exames tá tudo normal aqui,
você... Coma glúten à vontade. Pode comer glúten e ela continua passando mal. E essas pessoas, nitidamente, quando retiram o glúten da dieta, por isso que muitas vezes uma dieta de restrição, um cardápio alimentar acompanhado pelo gastroenterologista, ele é muito importante. Fala, Belo, os alimentos ricos em glúten, então, passa para nós aí. Então, é o que tem trigo, cevada, centeio e a aveia, por ser estocada muitas vezes com esses 3 cereais, né, elas acabam tendo uma contaminação cruzada. Então, eu diria para você que a nossa dieta ocidental, quase tudo, principalmente os produtos industrializados. Se você for ler rótulo em supermercado, você pega chocolate que contém glúten. Tá escrito, né? Está escrito. A Anvisa obriga. Né, que você registre que existe o glúten. Então, obviamente, se trigo, através da sua proteína, a gliadina, todo pão, bolo, biscoito, macarrão, massas, todas as massas, né? Obviamente que quando eu me formei, a gente tinha uma dificuldade danada de atender. Eu tenho pacientes celíacos, obviamente, de atender os celíacos, porque a gente não tinha uma linha para esses pacientes, né? E a história da doença celíaca, claro que fugindo do assunto aqui, é muito interessante, porque foi um pediatra holandês que, na enfermaria de crianças com doenças diarreicas, durante a Segunda Guerra, houve um cerco em função da ocupação nazista e o pão começou a não chegar. E essas crianças começaram a melhorar. Essas crianças que tinham doença diarreica. Que impressionante, então ele começou, eu não sabia disso. Faz parte da história da medicina. E aí, depois, estudando, se observou que a proteína do trigo, né, a gliadina... A gliadina. Então, dessa maneira, essa é uma idiosincrasia individual que alguns pacientes podem ter. Então, a gente tem que fazer uma dieta novamente, de novo, não é uma receita de bolo, mas sim adequada a cada paciente. Mas, em geral, eu diria para vocês que uma dieta anti-inflamatória, sem lactose, por causa da intolerância secundária à lactose, às vezes com outras diferenças, né? A gente procura fazer inicialmente para esses pacientes e depois adequar. O alimento é medicamento, né? Se a gente for pensar. Hipócrates dizia, né? Faça do seu alimento o seu medicamento, do seu medicamento o seu alimento. Então, assim, essa terminologia de dieta inflamatória, né, eu gostaria que você se estendesse mais um pouquinho, porque estamos falando de doenças inflamatórias, sim, né? Sim. Você falou do glúten, da lactose, né? Tem mais alguma coisa? Você falou da carne vermelha. A dieta mediterrânea privilegia mais o peixe, né? O que você pode falar um pouquinho mais, se estender um pouquinho mais, porque é bastante interessante e eu acho que está muito atual a conversa sobre alimento, mudanças de hábitos alimentares, né? Que é uma coisa difícil. Mudar qualquer hábito é difícil. Mudar hábito alimentar, então, se eu ficar sem o meu pão francês de manhã, eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Mas eu prefiro isso a ter uma outra doença. Sem dúvida. Existe um livro muito interessante chamado The Blue Zones, as zonas azuis. Esse livro, ele pega determinadas regiões do globo onde as pessoas um grande número de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. E eles começam a estudar o que essas pessoas têm em comum, né? Então tem uma região no Japão, tem uma região em Icara, na Grécia, tem uma região nos Estados Unidos, e começaram a ver algo em comum com essas pessoas. Uma é que essas pessoas não paravam o tempo todo, ou seja, movimentavam-se. E não é esse exercício de academia, que as pessoas vão para a academia. Independente disso, o exercício ele tem uma função fundamental na longevidade e na nossa cognição. Toda vez que a gente contrai o músculo, a gente libera fatores neurotróficos cerebrais que mantêm a nossa cognição mais afiada, vamos dizer assim. Então, pessoas, por exemplo, a doença de Alzheimer e outros tipos de demência são menos prevalentes em pessoas que têm hábitos de exercício. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que esse livro mostrou era o tipo de dieta. Então, dietas ricas em ômega 3,
a relação ômega 3 e ômega 6, isso acontece muito nos peixes, nos vegetais, né? Obviamente nas frutas, eu digo com moderação, porque é um outro lado da gastroenterologia, a gente pega muita gente com fígado gorduroso por causa de frutose, né? Pessoal, a fruta faz bem à saúde. Então o cara come 5 melancias, um balde de uvas, né? Isso não, obviamente que não é bom. Então essas dietas, elas... que são pobres em embutidos, vísceras, carne vermelha, que são ricas em vegetais. Um princípio seguinte, em vez de você desembrulhar o alimento, descasque o alimento, né? É um princípio, a dieta melhor é aquela que você descasca do que você desembrulha. Os produtos industrializados, eles são todos ricos em gordura hidrogenada, em lácteos, e isso daí é uma dieta que pode promover o seu metabolismo no sentido de gerar inflamação. E eu falo isso daí hoje em dia, e mudar a sua microbiota também. A gente sabe que, imagine, eu falei já que a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo, imagine o número de doenças inflamatórias, a gente está falando em doença inflamatória intestinal, mas se eu falar aqui, por exemplo, em artrite reumatoide, se eu falar em lúpus, doença cardiovascular, na síndrome metabólica, né? A gente pensa hoje que todas essas doenças começam 20 anos antes, com uma dieta inadequada, uma inflamação subclínica, que é diferente daquela inflamação que a gente tem quando a gente dá uma canelada e a gente tem inflamação, uma inflamação subclínica, e que a gente já tem determinados biomarcadores que podem já vaticinar, né, que nós teremos doenças daqui a 20, 30 anos. Eu falo para meus pacientes, onde é que você quer estar daqui a 20 anos, né? Você falou da esteatose, né? A esteatose, muitas pessoas imaginam que ela é provocada pelo consumo de gordura, né? E, na verdade, a frutose é o grande vilão disso aí. A pessoa fala, mas eu não como 10 laranjas, eu não como, mas você toma 3 copos de suco de laranja. Sim, com certeza. Né? Então, Então é uma coisa importante. E quando você está comendo a laranja, você está comendo a fibra. Que diminui a absorção, da frutose. Exatamente. É aquilo que você falou. Descascar. Descascar, mastigar, né? Enfim. Toda a mecânica. Bom, eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa nesse nosso papo, doutor Carmelo? Professor Carmelo. Quero agradecer a oportunidade de estar ao lado de vocês aqui, aprendi muita coisa. Eu aprendi bastante também. Pare para ouvir que você vai aprender muita coisa. Essa é a filosofia. Não, então eu deixaria assim, uma mensagem, agora que a gente tem aí o Maio Roxo, né, que é a campanha de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, para a população, de que não é normal você ter diarreia, diarreia nunca é normal, mas principalmente se essa diarreia é uma diarreia que se cronifica, a pessoa se habitua a ter 5 evacuações, e principalmente se essas evacuações vêm acompanhadas de sangue, uma perda de sangue, de pus, né, de muco, né, cansaço, fadiga excessiva, né? Procure um médico para... Perda ponderal, sem dúvida nenhuma, né? Então, procure um médico para que você tenha uma orientação adequada. É importante a gente lembrar que a diarreia aguda, ela é uma doença autolimitada, né? Ela vai durar um período pequeno, com remédio, sem remédio, ou apesar do remédio, né? Eu acho que é importante essa questão dessa mensagem com relação à diarreia crônica, a diarreia estendida por várias semanas. Enfim, e lembrar a questão do Maio Roxo, né? Do mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Né? Eu queria agradecer muito ao professor Carmelo, ao professor Falabella, né? Foi muito proveitoso, principalmente para mim. Eu anotei coisas aqui que eu vou aos livros, né? O médico é um amigo dos livros, né? Eu vou aos livros para pesquisar um assunto que eu acho que poderíamos falar aqui durante muito tempo. Quero agradecer ao Canal Médico, né? É importante que sigam o Canal Médico, porque teremos muita informação, lembrando que o nosso propósito é sempre trazer informação médica de qualidade, de forma clara e com pessoas que têm autoridade para falar sobre isso. Agradeço muito e é isso aí. Até mais.